Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica destinado a falar sobre a sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje nós vamos falar da depressão com características mediúnicas, né? Porque depressão é doença, mas depressão tem cura. E se for lá de fundo mediúnico, também tem cura. Você lembra de que a gente já esteve conversando que depressão não é assim uma tristeza comum. Às vezes a pessoa, você sabe, tristeza é um sentimento que você tem e você tem que administrar a sua tristeza. A depressão é quando vai ficando aquela coisa comprida que não passa nunca e aquela falta de energia mental, falta de energia física, não tem coragem de nada, tá lá um bagaço jogado no sofá, né? Então, aí, o que nós vamos fazer quando tá assim? Nós vamos começar a olhar as causas, né? E as causas são multifatoriais, muitas, né? As perdas podem trazer depressão? Podem. Tudo depende do olhar que você tem para a perda. As pessoas não sabem trabalhar com o ritmo da vida, o ritmo do emprego, o ritmo das coisas e quer que o mundo seja do jeito que ela quer. E o mundo não é. Então a gente tem perdas, tem luto e a gente não sabe trabalhar com isso. A gente chora e desespera. Chorar é tristeza, desespero é depressão, é não saber esperar, né? Aí tem a perda do emprego e a pessoa deprime, o divórcio, droga, estresse, depressão pós-parto, doença grave, a pessoa descobre que está com uma doença grave, aí deprime, e aí no pacote tem a depressão mediúnica também. Então tem uma série de causas, e um exemplo de depressão mediúnica que nem era assim o fim do mundo, eu ouvi num relato da Marília Pêra. Pessoal da minha idade, e eu tenho 76, né? E não escondo, e curto os meus 76, e acho que estou ótima para quem tem 76. Então, o pessoal conhece Marília Pêra, foi ver Marília Pêra no teatro, né? E lá um dia estou escutando ela numa entrevista e ela contou que ela foi viver Chanel no teatro, né? A estilista francesa. E que depois, quando acabou tudo, ela ficou muito depressiva, sem ânimo. E aí ela contou essa história como foi. E eu tomei a liberdade, pedi licença para Marília Pêra de trazer para cá, para a gente usar como exemplo a fala dela. A Marília Pêra, ela fez parte de um programa, porque o Brasil tinha um acordo, né, uma parceria estratégica com a França. Um ano o Brasil exportava coisas para lá, cultura, produtos, e no outro ano a França trazia as coisas para cá, então havia um intercâmbio. E no ano de 2005 era ano do Brasil na França. E a Marília Pêra foi para lá para fazer Chanel, que era uma estilista francesa. Ela foi num teatro em Paris para fazer uma estilista francesa. Então ela falou assim, gente, mas isso é o cúmulo, porque eu sou brasileira, vou lá na França, terra da mulher, e como é que eu vou fazer? E ela foi, e dada a competência, ela foi e foi um sucesso. Então ela brilhou lá no Champs-Élysées e ela fez a peça e foi aplaudida em pé, todas aquelas coisas que o artista tem direito, né? E aí ela contou que quando ela se preparava para essa peça, ela pesquisou tudo que tinha, ela foi atrás, ela conversou com as pessoas, ela leu, viu fotografia, ela foi mergulhando, presta atenção, foi mergulhando na vida da Chanel. E aquilo, ela foi deixando aquilo tomar conta dela para ela vestir a Chanel de corpo e alma para quando ela entrasse no palco.
olha como a gente não tem noção de como as coisas acontecem. E a gente adquire, a gente aprende com as experiências. Então, ela trouxe, pelo pensamento e aquela procura e aquela pesquisa, ela foi procurando a Chanel e foi procurando e foi procurando e foi vestindo aquilo nela. E ela brilhou no palco, ela levou a Chanel para o palco. É como se ela tivesse feito uma invocação daquela entidade e houve uma aproximação, uma influenciação. Então, a pesquisa funcionou como uma influenciação e ela fez um trabalho onde ela praticamente incorporou Chanel no palco. Muito bem. Você entendeu isso? Isso é um exemplo claro da depressão mediúnica, onde acontece uma influenciação que vem de fora para dentro, No consultório, como é que a gente vê isso? O meu cliente alterna o ciclo de consciência, E ele entra num processo de ansiedade, assim, depressivo, e ele fica ruim. Peraí. Então, ele alternou o estado de consciência. É quando ele entra meio que em transe, quando ele percebe uma influenciação, aquilo vem para ele. Aquilo vem para ele. Mas não vem de graça. Então, vem porque há uma porta aberta. No caso da Marília Pêra, a porta aberta era assim: eu tenho que fazer o máximo para trazer isto para mim, para eu executar com maestria. Então, e isso dentro do centro não vai ter a mesma conotação que tem na clínica, que tem dentro de um consultório psiquiátrico. Cada um tem um método de trabalho com isso. Se esta influência ela é vista dentro do centro, então essa influência vem de fora para dentro. Lá no centro ela chama encosto. Marília Pêra teve um encosto e ela contou que ela se sentiu mal e ela contou para os amigos dela e um deles disse a ela: olha, você vai lá assim em tal lugar e você vai ter uma orientação e você vai ver como isso passa, Esse tal lugar era uma pessoa que podia falar sobre depressão e mediunidade. Só que esta pessoa que é do centro e que trabalha com isso e que pode dar a sua parcela de colaboração, vai chamar isso de encosto, vai chamar isso de obsessor, de perturbador, de zombeteiro. O meu amigo espiritual, ele chama de companheiro, porque ele fala que, você tem coisas na sua frequência. E uma vez eu fui estudar esse tema numa clínica de psicotransiterapia do Dr. Eliezer Mendes, a quem eu sou sumamente grata porque aprendi a trabalhar com ele estas histórias, Lá, isto chama personalidade intrusa. É uma personalidade que se aproxima de você. Você viu uma série de nomes, mas o denominador comum é o mesmo. Mas para que haja essa influência externa, você tem que ter uma coisa dentro de você. Você tem que ter uma influência de você interna também. Você tem que ter um pacote interno que permite isso. E esse pacote interno pode ser de uma vida passada, porque aí você vai trabalhar com o processo reencarnatório, onde você tem uma herança de si mesmo. Não tem obsessor nenhum aqui trazendo um processo para você. É você com você. Você guardou um processo lá dentro e que agora ele sobe para ele ser limpo. Agora ele sobe, então, e isto lá na psicotransiterapia, isso chamava-se personalidade subconsciente, quando vem de fora ou quando vem de dentro. E por que você não tem isso lá na faculdade? Ninguém estuda desse jeito, porque você teria que admitir que existe uma vida além da morte. E não, lá não se pensa assim. Então, você vai olhando e vai entendendo o nosso pacote. Na faculdade, que trabalha com uma filosofia materialista, mecanicista, não consta isso, porque nós teríamos que admitir a reencarnação, a vida após a morte e a vida além da matéria numa outra dimensão.
Coisas que eu admito na maior. E na minha clínica não manda filosofia lá da universidade. Na minha clínica mando eu, na minha crença mando eu, na minha cabeça mando eu. Então, na mediunidade, você tem esse pacote de influenciação que você estuda. A depressão, ela pode vir por esta entrada, ela pode vir por esta via. E você pode receber aí um tratamento extra. Por que lá na faculdade também não dá para fazer isso? Porque não tem uma carga horária predisposta para isso e a pessoa não saiu com experiência dentro disso. E onde você achou a sua experiência, Aparecida? Na minha andança. Eu sou mandante, eu vou por aí, eu trabalhei muito em muitos centros e você vai adquirindo a sua experiência e você vai trazendo, você vai incorporando isso no seu trabalho. Então, você prestou atenção, né? A depressão é multifatorial, ela tem fatores genéticos. Se você teve pai e mãe que eram depressivos, você tem 50% de chance de ter depressão. Se você também teve avós que também eram, então você tem 75% de chance de apresentar depressão. Você tem desequilíbrios químicos. Tá, você pode ter uma depressão por um desequilíbrio químico, mas o desequilíbrio químico, a meu ver, ele não acontece de graça. Lá um dia o seu organismo fala, vou me desequilibrar. Não, menos, não é assim. Então, pode ter sim, o fator biológico não acontece à toa. Você pode ter fatores emocionais, experiências traumáticas, abuso lá na infância, perda, rejeição, não sei mais o que, e que isso não foi elaborado, isso foi guardado, foi jogado para debaixo do tapete. O seu estilo de vida pode levar a uma situação estressante. Sabe aquela pessoa que ela tem 500 coisas para fazer e ela não tem tempo nem de respirar? Quando ela para, meu Deus do céu, você não pode passar com nada perto dela porque ela está pegando fogo, né? E às vezes a profissão da pessoa pede isso. Todo mundo sabe, eu sou viúva, mas eu fui casada lá com o santo marido que era PM. Ele era policial militar e vivia correndo por aí atrás de bandido com a arma na cinta. Então você imagina o sossego que tinha uma pessoa dessa quando saía para ir trabalhar e como era a família que ficava esperando a volta dele, porque não sabe, nunca se volta, né? Então, há estilos de vida que também favorece, sabe, esse estresse desafiador. Então, dá uma olhada lá no estilo de vida. E atualmente, você tem um agente novo, o excesso de tecnologia. O cara vai dormir com o celular lá ligado e acorda para ver quem curtiu, quem não curtiu. Sabe, de repente, a questão não está na tecnologia, está na forma que eu uso. Tudo é assim. É a forma que eu uso, a forma que eu administro, e a forma não está no aparelho, não está no estilo de vida, a forma está aqui dentro. Eu tenho que olhar qual é o estilo de vida que eu vou escolher para mim, o que é que eu vou fazer com aquilo, né? Aquilo, a vida traz coisas, mas aí eu resolvo o que eu vou fazer com aquilo. E com isso nós vamos chegando lá nos fatores mediúnicos. Existe o fator mediúnico? Existe. Acima e embaixo tem envolvimentos que são depressivos. Então a coisa fica lá. Mas eu quero que você observa que da mesma forma que tem um envolvimento depressivo, tem um envolvimento saudável. E você se pergunta, por que é que um tem envolvimento saudável e o outro tem um envolvimento depressivo? É importante notar que a depressão pode ser uma condição complexa, sim, e que ela pode ter, sim, esse envolvimento, né? E aí? Tem o tal envolvimento. Como é que você vai tratar? O tratamento para depressão, ele pode envolver medicamento, porque precisa, aí é lá no médico. Eu não sou médica, eu não dou remédio. Tem a terapia, que é a parte que a gente entra com a terapia, e tem uma combinação de ambos, né? E o acréscimo que você faz quando o atendimento é mediúnico. E tem o tipo de terapia que você vai usar. Não pensa que você vai chegar
chegar lá na clínica e você vai achar uma parecida de turbante na cabeça, com um monte de guia, que eu gosto muito, que eu respeito muito, mas não é o meu estilo de trabalho. Então, você vai ter uma sessão terapêutica individual ou em grupo, você pode usar meditação e eu vou explicar num outro momento como a gente faz isso. Mas hoje é para contar para você que depressão tem cura. Sim, e que você procura aquela que mais for significativa para você. Hoje a gente deu uma pincelada nisso, mas você sabe que aqui na escolinha da Tia Cida você tem que pesquisar, não pode ficar só com esses 15 minutos que a gente fala aqui, né? Você precisa participar do seu processo, você, se quiser, comenta, se quiser, pede alguma coisa. O seu desenvolvimento depende da sua participação no seu processo. É preciso entender isso. Não tem milagre, a cura não cai do céu. Fica com um abraço grande e no próximo encontro eu concluo um pouco disso.